Olá pessoal, tudo bem? Mais um Fala aí Doutor então, e agora com uma missão especial. Desde que nós criamos o canal, a ideia sempre foi empoderar as pessoas, trazer uma informação de uma maneira democrática, que as pessoas entendam realmente quais são os seus direitos, em que situação devem exigi-los. Nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, parece que isso é mais importante do que nunca. Então nós bolamos uma série especial dedicada só aos direitos que podem facilitar a passagem por essa fase difícil e tornar ela o menos difícil possível. Beleza? Vamos lá! Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e habilitarem o sininho para poderem receber as notificações dos vídeos que vão ser postados nos próximos dias, beleza? Vamos lá então. Nós escolhemos para esse vídeo falar sobre a MP, a Medida Provisória número 936, editada pelo governo em 1º de abril passado, que fala do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. É diferente daquela outra medida provisória que instituiu o auxílio emergencial, que são aqueles R$600 ou até R$1.200 para pessoas que não têm o vínculo formal de trabalho, que não têm carteira assinada. Diferente desse que é para as pessoas que têm, que estão empregadas formalmente em empresas em funcionamento no nosso país. É importante também deixar claro, a intenção do governo com essa medida é manter circulando o dinheiro, né? Como o próprio nome diz, é preservar a renda e o emprego das pessoas. Se o empresário que está em dificuldades tiver que demitir, vai ter menos dinheiro rodando, vai ter menos dinheiro no mercado, menos dinheiro no cabeleireiro e a economia vai sofrer. Se eles conseguirem com isso manter as empresas funcionando e manter os empregos das pessoas, a nossa economia vai sofrer menos. Nessa iniciativa do governo existem duas hipóteses para ajudar o empregador e o empregado. E são elas: a redução proporcional da carga horária e do salário ou a redução temporária do contrato de trabalho. Na primeira hipótese, na redução proporcional, funciona da seguinte maneira. Essa redução da carga horária pode ser de 25%, de 50% ou de 75% do tempo de trabalho do dia. Ou seja, se tu trabalhava 8 horas por dia e vai reduzir 50%, vai passar a trabalhar 4 horas por dia e proporcionalmente o teu patrão vai passar a te pagar 50% do teu salário. Essa redução pode ser pelo prazo de 90 dias, desde que esses 90 dias estejam dentro do prazo do decreto de calamidade pública, vigente hoje no país, que vai até o dia 31 de dezembro desse ano. A outra modalidade é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nesse caso, o trabalhador fica em casa, não trabalha e o empregador não paga esse salário. Essa suspensão pode ser dada ou de 60 dias direto, uma vez só, ou em duas parcelas de 30 dias. Ou seja, suspende por 30 dias, trabalha alguns dias, suspende por mais 30 dias e também tem que estar dentro do prazo do decreto de calamidade, tá bom? Ambas essas medidas têm que ser feitas em comum acordo entre empregado e empregador e tem que ser escrita, tem que ser um acordo por escrito. Nessas duas modalidades, quem vai pagar ou a diferença do salário na redução proporcional ou o salário inteiro, no caso da suspensão, é o governo, por meio do Ministério da Economia. E para isso, o empregador, assim que assinar o acordo, ele tem 10 dias para enviar o acordo lá para o Ministério da Economia e também informar o sindicato a que pertence o empregado. Assim que o Ministério da Economia receber essa comunicação, em 30 dias o empregado recebe o valor do salário que o governo está responsável a pagar, ou a proporção que reduziu o contrato, ou integral no caso da suspensão. É importante deixar claro que esse salário não vai ser o mesmo que tu recebe, vai ser um pouquinho menos, porque o parâmetro que a lei usa é o parâmetro do seguro-desemprego, ou seja, como se fosse pegar o seguro-desemprego. Se faz um cálculo da média dos salários e dá sempre um pouquinho menos, né? Mas é pouca coisa. E o importante é que isso é uma medida que tem que haver bom senso entre as partes, porque o empregado vai perder um pouquinho, claro, vai receber um pouco menos, mas ele não vai perder o emprego, ele vai manter o emprego dele. E aquele empregador que poderia quebrar, poderia não ter condições de pagar os salários e ter que fechar a empresa dele, vai ter um fôlego para continuar trabalhando e operando. Entre outras medidas que o governo editou para ajudar esse trabalhador, vai manter a empresa e vai manter o trabalho e vai manter o dinheiro circulando. Também nos dois casos, quem vai operacionalizar isso aí é a Caixa Econômica Federal. Ou seja, o empregador, se já tem uma conta na Caixa, recebe o valor naquela conta, se não, vai abrir uma conta na Caixa e vai receber o valor naquela conta. Um detalhezinho importante, nas empresas que receberam no ano de 2019 mais de R$4.800.000 é que, se forem suspender o contrato de trabalho dos seus empregados, vão ter que pagar 30% do salário e o resto a cargo do governo, mas vão ter que pagar 30%, ok? É importante deixar claro aqui que, se o empregado usar esse benefício agora, não vai prejudicar em nada o direito dele ao seguro-desemprego futuramente. Ou seja, se ele for demitido amanhã ou depois, ele vai poder acessar ao seguro-desemprego tranquilamente. O seguro-desemprego aqui é só usado como parâmetro para o cálculo do valor, ok? Quando esse direito, esse benefício for mal usado
pelo empregado e pelo empregador, ou seja, quando houver fraude ou má-fé, quando o pagamento for indevido, os envolvidos vão ser demandados criminalmente, isso é um crime contra o erário público, e também vão ser demandados civilmente com uma ação de execução dos seus bens e vão ser inscritos em dívida ativa, vão ter que devolver esse dinheiro. Não tem direito a esse benefício, a acessar esse benefício, os funcionários públicos. Quem já recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, aquele benefício que o INSS paga para quem não tem condições de trabalhar e se manter sozinho e é sozinho no mundo, não tem quem ajude ele. Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não tem também direito às pessoas que recebem algum tipo de bolsa de qualificação profissional ou acadêmica. As pessoas que têm mais de um vínculo de emprego também têm direito a acessar esse benefício, proporcionalmente a cada emprego. Por exemplo, se tu trabalha em 2 empregos, 4 horas em um, 4 horas em outro, com cada empregador, tu vai poder resolver o teu problema. Pode usar o benefício só em um deles e manter o contrato no outro, pode usar nos dois, cada um vai pagar proporcionalmente de acordo com o salário que recebia, tá bom? Para as pessoas que têm um vínculo de trabalho intermitente, naquela modalidade de trabalho que tu trabalha 2 vezes por mês, 1 vez por semana, que não é aquele trabalho diário, todo dia, por isso tu recebe menos, as pessoas também têm direito de acessar esse benefício. Só que se o salário for muito baixo, que não chega a R$600, ela vai estar incluída no auxílio emergencial e vai ganhar no mínimo R$600, tá bom? Então, se tu tem um emprego intermitente, que tu ganhe menos de R$600 por mês, tu vai ganhar R$600 por mês, beleza? Outra facilidade que a medida provisória prevê é a possibilidade do empregador ajudar financeiramente o empregado sem que isso se incorpore no salário, como funciona normalmente nas relações de trabalho. Ou seja, como o empregado vai receber um pouco menos, porque vai ter aquele desconto do seguro-desemprego que eu falei antes, o empregador pode completar o salário todo mês, ou até pode dar uma ajuda a mais se quiser, não vai incidir em cargos trabalhistas sobre isso aí, tá bom? Também a lei prevê a estabilidade do empregado, ou seja, se for feito esse acordo por escrito, tudo certinho como tem que ser, o empregado vai estar estável durante o período da suspensão ou da redução proporcional da carga horária e, além disso, vai estar estável pelo mesmo período depois do fim desse contrato. Por exemplo, se o contrato de redução proporcional da carga horária e do salário for de 90 dias, ele vai estar estável por 90 dias e depois por mais 90 dias do final do contrato. E, por fim, como é que cessa, como é que acaba esse benefício? Quando que acaba esse benefício? Ou com o fim do decreto de calamidade, se for no termo final lá em 31 de dezembro, ou se por algum motivo o governo revogar esse decreto antes, se acaba também o benefício. Ou com o fim do acordo, o prazo que tiver lá no acordo de redução ou de suspensão, ou pela comunicação do patrão. Isso ele tem autonomia. Ele pode requisitar que o empregado volte antes do tempo. Por exemplo, na cidade onde se desenvolve essa relação, já está livre do vírus, já não tem problema nenhum, já estão voltando a trabalhar, o empregado pode restabelecer o contrato. De medida provisória 936 era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. E continue conosco. Até mais!